77 anos, 42 anos de farda, 3 medalhas de guerra, um talão de penhor de R$ 180. Você pensa que disciplina militar é escudo suficiente contra a fraqueza humana? Que um homem que comandou tropas em campo minado, que tirou civis vivos de escombros no Haiti, que teve o nome gravado numa placa de rua em Petrópolis, não pode afundar até o fundo? Eu também pensava isso. Por 4 décadas fui o exemplo, o modelo, o coronel que nunca perdia o controle. E há 3 semanas entrei numa casa de penhor na Rua Oriente, aqui no Brás, em São Paulo, com um envelope de papelão pardo. Dentro dele, a medalha do pacificador, a medalha de serviço de garantia da lei e da ordem, e a medalha que o general me entregou pessoalmente em Puerto Príncipe, no Haiti, em 2006, depois que eu coordenei o resgate de 42 sobreviventes de um prédio desabado sobre crianças de escola primária. O homem do balcão abriu o envelope. Era jovem, talvez uns 30 anos. Segurou a medalha, virou de um lado, virou do outro, como se fosse uma bugiganaga qualquer, e me olhou. Naquele olhar havia algo que cortou mais fundo do que qualquer derrota que já sofri em campo. Ele teve pena de mim. Isso não é uma história de arrependimento. Arrependimento pressupõe que ainda existe tempo de fazer diferente. Eu tenho 77 anos e um coração que insiste em bater. Isso é um aviso. A armadilha que me destruiu não tem cara de perigo. Tem cara de diversão, de controle, de uma última vez que nunca é a última. Se você está ouvindo a voz de um homem que construiu uma vida inteira e depois a desmontou com as próprias mãos, eu te peço uma coisa só. Fica até o final. Depois, se esse relato te tocou, se te fez pensar em alguém que você conhece, se inscreve nesse canal e deixa um comentário. Não preciso de elogio. Preciso saber que alguém ainda me ouve. Nasci em 1947, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Filho de sargento reformado e de mãe que bordava uniformes militares para completar o orçamento. A casa na Rua Espírito Santo cheirava a amido de milho, sabão de coco e ao óleo que meu pai passava nas botas toda quinta-feira à noite. Tínhamos pouco, mas havia uma presença física da honra naquela casa. A farda pendurada na porta do quarto significava que existia algo maior do que nós, algo que valia o sacrifício. Aos 18 anos, ingressei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Lembro do primeiro dia com nitidez de filme. Graxa de bota misturada com grama recém-cortada, calor úmido de janeiro, a voz do comandante reverberando pelo ginásio como se viesse das paredes. Éramos 212 cadetes. Terminei em 7º lugar. Não era o primeiro, mas era consistente. Esse seria o padrão da minha carreira.
Em 1972, tenente. Em 1981, capitão. Em 1993, major. Em 2001, coronel. Cada promoção era liturgia. A cerimônia, o uniforme de gala, a Sônia ao lado, os filhos de roupa domingueira olhando com aquele misto de orgulho e ligeira incompreensão que os filhos têm diante dos ritos do pai. Cada estrela nova no ombro era uma declaração que eu fazia para mim mesmo. Eu sou disciplina, eu sou controle, eu não quebro. Minha filha Renata nasceu em 1975. Meu filho Eduardo em 1978. Sônia era professora de educação física em Petrópolis. Morávamos numa casa na Rua do Imperador, com uma jabuticabeira no quintal que ela plantou em 1980 e que começou a produzir em 1985. Todo novembro, aquele quintal virava uma coisa viva e escura. Domingo era churrasco de costela, 4 horas no fogo brando, o vizinho Osvaldo na porta com cachaça de Minas, a Sônia rindo alto na cozinha. Era o que eu tinha construído. E eu tinha certeza absoluta de que era indestrutível. Em 2003, fui selecionado para a MINUSTAH, a missão de paz da ONU no Haiti. O Brasil liderava e meu perfil operacional me colocou na lista. Sônia pôs as mãos no meu rosto, como fazia desde que éramos jovens, e disse: "Você vai voltar." Não era uma pergunta, era uma instrução. E eu obedeci, pela primeira vez na vida, a uma ordem com gosto. O Haiti me mudou de formas que ainda não sei nomear completamente. Vi o que a pobreza absoluta faz com a dignidade humana. Mas também vi o que um homem treinado pode fazer naquele tipo de caos. Quando o terremoto menor de 2006 derrubou um prédio no bairro de Delmas, eu estava no local em 18 minutos. 42 sobreviventes. 42 pessoas que foram para casa. O general me deu a medalha numa cerimônia improvisada com lona e cadeiras de plástico emprestadas. Coronel Magalhães, o Exército Brasileiro e a República do Haiti agradecem. Eu não chorei. Coronel não chora. Mas minha garganta fechou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Era o peso de ter feito algo irreversível que importava. De verdade. 42. Voltei ao Brasil em 2007. Petrópolis me recebeu. A Câmara Municipal colocou meu nome numa rua do bairro São Pedro. O Eduardo trouxe uma faixa feita à mão. Bem-vindo, herói do Brasil. Dobrei aquela faixa com cuidado e a guardo até hoje. É uma das poucas coisas que ainda tenho. Mas havia algo que não contei a ninguém naquele dia. Algo que tinha começado 7 anos antes, com a descrição das coisas que a gente prefere não chamar pelo nome. Foi em 2000.
missão de fiscalização de fronteira no Mato Grosso do Sul. Um major de Campo Grande sugeriu pôquer no alojamento no último sábado. R$ 50 de entrada. Eu fui porque parecia ridículo recusar. E ganhei. R$ 280 numa noite, suficiente para o jantar de toda a equipe. Todo mundo aplaudiu. Alguém disse, Coronel Midas, e eu ri. Não tinha sentido nada de especial. Não pensei mais nisso por 2 anos. Em 2002, viagem de trabalho à Ciudad del Este, no Paraguai. Passei na frente de um cassino e meus pés pararam sozinhos. O jato de ar-condicionado pela porta giratória, as luzes coloridas piscando de dia, o som abafado de fichas. Entrei só para ver. Saí 5 horas depois com R$ 700 a mais. Voltei para o hotel. Dormi a noite inteira. Disse a mim mesmo que não era nada. Ao longo dos anos seguintes, desenvolvi um sistema. Isso é o que o vício faz com a mente disciplinada. Ela não abandona os sistemas, ela os corrompe. Chamava de reserva de entretenimento, uma quantia separada que eu considerava meu direito depois de décadas de sacrifício. Nunca mais de R$ 300. Essa regra durou até 2004, quando passou para 500. Em 2008, um único fim de semana em Foz do Iguaçu me custou R$ 12.000. Sônia nunca soube. Como poderia desconfiar? Eu era o homem que coordenava missões em países destruídos, que gerenciava orçamentos militares de centenas de milhares de reais, que nunca faltava ao churrasco de domingo. Eu era o modelo. A Copa do Mundo de 2010 foi o ponto de inflexão que eu precisava reconhecer como tal, mas não reconheci. Comecei a apostar online. Sites ilegais, mas fáceis de encontrar. Futebol principalmente. Tinha formação em planejamento estratégico. Sabia analisar probabilidades. Achei que podia calcular. A seleção perdeu para a Holanda nas quartas e eu perdi R$ 23.000 naquela Copa. Tomei empréstimo consignado no Banco do Exército para cobrir. Disse a Sônia que era para reformar a cozinha. Ela começou a pesquisar azulejos. Em 2011, a cozinha continuava igual. Ela perguntou. Eu disse que os preços tinham subido. Ela acreditou, porque em 40 anos eu nunca havia mentido para ela. O que ela não sabia é que toda vez que você mente com convicção suficiente, você começa a acreditar em você mesmo. Em março de 2012, com 65 anos, fui compulsoriamente aposentado. É a lei para coronéis. Eu sabia que esse dia ia chegar. Planejei como planejo tudo. Mas nenhum planejamento me preparou para o que veio junto com aquele dia. O silêncio. A cerimônia foi bonita. O general discursou, Eduardo veio de Brasília com a esposa e meus netos.
Renata veio do Rio com o marido. Sônia usou um vestido azul que eu nunca tinha visto. E por aquela tarde, com o sol entrando pelo portão do quartel de Petrópolis, eu me senti inteiro. No dia seguinte, acordei às 6 da manhã, como sempre. Fui até a janela. E o dia estava lá, vazio como um formulário não preenchido. Sem briefing, sem subordinados, sem proposta de presença no mundo. A aposentadoria militar é financeiramente digna. Não havia necessidade econômica do que aconteceu depois. Havia uma necessidade de outra ordem, que eu nunca fui treinado a reconhecer. A necessidade de ser alguém. E quando a farda, que por 42 anos definiu quem eu era, foi para o armário, descobri que não sabia quem era Heitor Magalhães sem ela. Em 2013, as apostas viraram diárias. Notebook aberto na sala, enquanto Sônia descansava à tarde. Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores. Quando acabavam os jogos brasileiros, ligas portuguesas. Quando acabavam as europeias, ligas sul-coreanas de madrugada. Qualquer coisa com odds disponíveis. Em setembro de 2014, Sônia encontrou o extrato bancário. Eu tinha 78 mil reais em dívidas. Ela me chamou pelo nome completo pela primeira vez na vida. Heitor Pereira Magalhães. Ficou quieta, me entregou o extrato e me olhou com um silêncio que pesava mais do que 40 anos de ordens militares. Não havia raiva naquele olhar. Havia algo pior, incompreensão. Como se ela estivesse vendo pela primeira vez alguém que não era quem ela pensava que era. Tentei usar as palavras estruturadas que aprendi para justificar decisões difíceis. Não saíram. O que saiu foi choro. Pela primeira vez desde 1965, desde que entrei na escola militar como menino de 18 anos, eu chorei na frente de outra pessoa. Sônia ficou com uma condição: terapia, jogadores anônimos, transparência total. Concordei com tudo. Fui ao JA 3 vezes. Na quarta semana, quando deveria estar numa reunião num salão de igreja no centro de Petrópolis, estava num bingo clandestino na Rua Uruguaiana, no Rio. Ganhei 140 reais. Disse a mim mesmo que era a última vez. Em 2016, vendi a casa da Rua do Imperador por 340 mil reais. No dia da mudança, Sônia ficou parada no quintal, olhando para a jabuticabeira. Era novembro. Ela estava carregada, os frutos escuros e maduros que ninguém ia colher. Eu não consegui olhar para Sônia. Em 2 anos, perdi 290 mil reais. Em dezembro de 2018, Sônia pediu o divórcio. Eduardo me mandou uma mensagem de Natal que dizia apenas: "Papai, eu te amo, mas não consigo mais assistir isso acontecer." Guardo essa mensagem. Ainda releio às vezes quando o quarto fica pequeno demais. Em 2019, fui para São Paulo.
quarto de pensão no Ipiranga. 16 metros quadrados. Uma janela que dá para uma parede de tijolos. O cheiro é de mofo e fritura vinda do bar embaixo. Acordo todo dia às 6, porque 40 anos de disciplina não desaparecem. Mas não há nada para fazer às 6 da manhã, exceto ficar sentado na beira da cama, olhando para a parede. 3 semanas atrás, eu estava com R$ 27 na conta. O bingo clandestino aqui no Brás cobra R$ 150 a sessão mínima. É um porão na Rua Oriente com ventiladores velhos e o cheiro de cigarro impregnado nas paredes há décadas. Abri o guarda-roupa. No fundo, numa caixa de sapatos de couro, estavam as medalhas. Cada uma em seu envelope próprio, identificado, catalogado. Ainda era militar o suficiente para catalogar minhas ruínas. Peguei a medalha do pacificador. A segurei por um tempo. Você sabe quanto uma medalha militar pesa? Fisicamente, pouco. 50 gramas, talvez. Mas carregada de tudo o que ela representa, ela pesava o quanto meu peito pesou no Haiti, quando eu ouvia vozes de crianças chamando por socorro debaixo de concreto e sabia que cada segundo que eu demorava podia ser o último delas. Coloquei no envelope. Coloquei a segunda, a terceira. Fechei com fita adesiva, como se o gesto cerimonioso tornasse a coisa menos verdadeira. E fui. O homem do balcão me ofereceu R$ 180 pelas 3. Eu sabia que valiam muito mais, mas não tinha energia para negociar. Peguei o talão, coloquei na carteira ao lado da foto da Sônia, que nunca joguei fora, e fui ao bingo. Perdi os R$ 180 em 45 minutos. Voltei para o quarto. Sentei na beira da cama. E foi a primeira vez em muitos anos que não sentia a urgência de encontrar a próxima aposta. Não quis calcular odds, não quis verificar resultados de ligas noturnas. Estava apenas vazio. E o vazio, surpreendentemente, era silencioso. Quieto, de um jeito que o jogo nunca me deixou ser. Comecei a escrever. Só precisava tirar de dentro o peso de uma história que nunca contei completa para ninguém. Existem coisas que não têm conserto. A jabuticabeira em Petrópolis está crescendo para outra família agora. Sônia está viva, está bem, segundo me disseram, mas é informação que chega de terceiros, porque ela me pediu que não entrasse em contato direto. Eduardo me liga no aniversário. Renata manda mensagem no Natal, sempre gentil, sempre curta, sempre com aquele distanciamento cuidadoso que os filhos constroem para sobreviver ao amor que os machucou. Meus netos me conhecem como o vovô que mora em São Paulo e que aparece raramente, com um sorriso que deve parecer um pouco triste demais para um avô. O talão de penhor está na minha carteira há 3 semanas, ao lado da foto da Sônia.
Às vezes pego os dois e coloco na mesinha de cabeceira. Fico olhando, como se fosse possível entender o caminho de um ao outro. Como se a distância entre uma vida construída com sentido e uma vida desfeita com as próprias mãos pudesse ser medida em papel. Não pode. Não existe régua para isso. O que sei agora, o que deveria ter sabido quando ainda havia tempo de agir diferente, é que nenhuma conquista protege um homem de si mesmo. Nenhuma medalha, nenhuma patente, nenhuma jabuticabeira no quintal. O inimigo mais perigoso que enfrentei em 42 anos de farda não estava no Haiti. Estava sentado comigo na frente de um notebook numa sala vazia em Petrópolis, apostando em times coreanos às 2 da manhã, enquanto minha esposa dormia no quarto ao lado e achava que eu era o homem que ela conhecia. Se você tem alguém que ama perdido nessa armadilha, não espere o talão de penhor. Não espere que a jabuticabeira fique para trás no retrovisor. O tempo é a única coisa que o jogo rouba, sem nenhuma possibilidade de devolução. Dinheiro, em tese, você pode recuperar. Tempo, não. E quando o tempo perdido é o tempo ao lado das pessoas que te amam, o que fica no lugar não é nem uma boa história. É só um quarto de 16 metros, uma janela para uma parede de tijolos e um talão de penhor com o código de 3 medalhas de guerra. 77 anos, 42 de farda, 3 medalhas empenhadas por R$180. E um homem sozinho, que acorda às 6 da manhã porque o corpo lembra que havia um propósito, mesmo que a vida tenha esquecido qual era. Que a sua medida seja outra.